Imagine que você está em um campo aberto. O silêncio é absoluto e o ar parece carregar um peso que você não consegue explicar. Você olha para cima e o sol, que deveria brilhar no auge do meio-dia, começa a perder sua força, tornando-se negro como um saco de silício. Horas depois, a lua surge no horizonte, mas ela não traz a suave luz prateada que conhecemos. Ela emerge tingida por um vermelho profundo, visceral, como se estivesse mergulhada em sangue. Este cenário não é o enredo de um filme de ficção científica, mas uma das descrições mais impactantes e recorrentes das Sagradas Escrituras sobre os eventos que antecedem o Dia do Senhor. O que esses sinais cósmicos realmente significam? Seriam eles fenômenos astronômicos naturais que Deus usa para marcar o tempo ou eventos sobrenaturais que desafiam todas as leis da física? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas das profecias de Joel e no eco dessas palavras no livro de Atos, desvendando o mistério por trás do sol que se apaga e da lua que sangra. Se você busca entender os sinais dos tempos com profundidade e fidelidade bíblica, para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal Sinais e Revelações e ativar as notificações para que sua lâmpada esteja sempre cheia de azeite enquanto aguardamos o Mestre. A jornada para compreender esses sinais começa em um dos textos mais enigmáticos do Antigo Testamento, o livro do profeta Joel. Para entender a magnitude dessa revelação, precisamos primeiro nos situar no contexto em que Joel escrevia. Ele falava a um povo que conhecia bem a devastação. O profeta utiliza a imagem de uma praga de gafanhotos para descrever o julgamento divino, mas logo sua visão se expande para algo muito maior, algo que transcende o tempo e o espaço geográfico de Israel. Em Joel 2:31, lemos as palavras que ecoariam por milênios. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta não é uma frase isolada. É o ápice de um anúncio sobre a soberania de Deus sobre a criação. Quando Joel menciona o sol se tornando em trevas, ele utiliza uma linguagem que evoca o caos primordial, o momento antes da criação, sugerindo que o julgamento de Deus é tão severo que a própria ordem do universo parece se desfazer. Mas por que o sol e a lua? No pensamento bíblico, esses luminares foram criados no quarto dia para governar as estações, os dias e os anos. Eles são os marcadores do tempo de Deus. Quando eles são alterados, a mensagem é clara. O tempo como o conhecemos está chegando ao fim, e o governo de Deus está prestes a se manifestar de forma plena. A profundidade dessa profecia ganha uma nova camada de significado quando saltamos centenas de anos para o Novo Testamento, especificamente para o dia de Pentecostes, em Atos 2. Imagine a cena. O Espírito Santo acaba de ser derramado. Os discípulos falam em outras línguas e a multidão está perplexa, alguns até zombando. É nesse momento de caos e glória que o apóstolo Pedro se levanta. Ele não busca uma explicação científica para o que está acontecendo. Ele recorre à autoridade das Escrituras. Pedro cita Joel diretamente, afirmando que o que eles estavam vendo era o cumprimento parcial daquela profecia. Ao fazer isso, Pedro estabelece uma ponte crucial entre o julgamento anunciado por Joel e a era da graça inaugurada por Cristo. No entanto, o sol não se escureceu fisicamente naquele exato momento em Pentecostes, nem a lua se tornou em sangue diante dos olhos daquela multidão. Isso nos leva a uma questão teológica profunda: a interpretação literal versus a interpretação profética. Para os estudiosos da Bíblia, isso indica que estamos vivendo no já e ainda não.
O derramamento do Espírito marcou o início dos últimos dias, mas os sinais cósmicos finais ainda aguardam o seu cumprimento pleno na segunda vinda de Cristo. É fascinante observar como a ciência moderna tenta explicar esses fenômenos. Muitos apontam para os eclipses solares totais e as chamadas luas de sangue, resultantes de eclipses lunares, onde a atmosfera da Terra filtra a luz solar e projeta uma sombra avermelhada no satélite. Embora esses eventos sejam magníficos, a descrição bíblica parece sugerir algo que vai além da ciclicidade astronômica. No contexto profético, esses sinais são frequentemente associados a grandes convulsões na Terra. Cinzas de vulcões em erupção ou a fumaça de grandes incêndios e guerras podem, de fato, escurecer o Sol e tornar a Lua avermelhada. Lembre-se de que a Bíblia usa frequentemente a natureza como um espelho do estado espiritual da humanidade. Quando o pecado atinge o seu ápice, a criação que geme por redenção, como diz Paulo em Romanos, reage. Portanto, o sol escuro e a lua de sangue são, acima de tudo, um grito da criação, reconhecendo a presença do seu Criador, que vem para julgar e restaurar. Ao analisarmos a progressão desses sinais, percebemos que eles não são eventos isolados, mas parte de uma sequência divina. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, durante a abertura do sexto selo, João descreve exatamente a mesma cena. Um grande terremoto, o sol tornando-se negro e a lua como sangue. Note o padrão. O sinal no céu é acompanhado por um abalo na terra. Isso nos ensina que o mundo espiritual, o mundo físico e o cosmos estão intrinsecamente ligados. Não podemos olhar para as estrelas sem entender o que está acontecendo em nossos corações e na sociedade. O escurecimento do sol simboliza a retirada da luz divina, um período onde a verdade se torna escassa e a confusão reina. A lua de sangue, por sua vez, simboliza o sacrifício e o julgamento. Historicamente, o sangue na Bíblia está ligado tanto à vida quanto à morte, tanto ao sacrifício de Jesus, que salva, quanto ao julgamento daqueles que rejeitaram essa salvação. Muitos se perguntam: estamos vendo esses sinais hoje? Nas últimas décadas, o aumento da frequência de fenômenos astronômicos raros e a intensificação de desastres naturais têm levado muitos fiéis a uma vigília constante. Mas a sabedoria bíblica nos alerta contra o sensacionalismo. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele também nos ordenou a observar os sinais. A figueira que começa a brotar é o exemplo que ele nos deu. O sol escuro e a lua de sangue são o alerta final na cronologia de Deus. Eles servem para despertar a igreja do seu sono de autocomplacência. Se o mundo está mergulhando em trevas morais e espirituais, os sinais no céu são apenas o reflexo externo de uma realidade interna. O mistério desses sinais não está apenas em quando eles vão acontecer em sua totalidade, mas em por que eles acontecem. Eles acontecem para que o homem pare de olhar para baixo, para suas próprias conquistas e ídolos, e olhe para cima, de onde vem o seu socorro. A aplicação prática desse estudo para a nossa vida cristã hoje é o discernimento. Vivemos em uma era de excesso de informação, onde cada eclipse é anunciado como o fim do mundo em redes sociais. No entanto, o estudo de Joel e Atos nos chama à sobriedade. Pedro, ao citar Joel, não estava tentando causar pânico, mas sim chamando ao arrependimento. Ele conclui a citação dizendo: "E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Este é o coração da profecia. O sol escuro e a lua de sangue não são para aterrorizar o justo, mas para anunciar que a porta da arca ainda está aberta, mas que um dia ela se fechará. Para o cristão, esses sinais são motivo de esperança, pois indicam que a nossa redenção se aproxima. Se o mundo treme diante da lua de sangue, a igreja deve se ajoelhar em oração, reconhecendo que o seu rei está às portas. Além disso,
precisamos considerar o paralelo histórico. No Antigo Testamento, antes de cada grande intervenção de Deus, havia sinais na natureza. No Egito, as trevas cobriram a terra. Na crucificação de Jesus, o sol se escondeu por 3 horas. Deus usa a luz e a escuridão como sua linguagem visual para comunicar a gravidade do momento. A escuridão no Calvário foi o momento em que o julgamento que nós merecíamos caiu sobre o Filho. A lua de sangue profetizada para o futuro é o sinal de que o tempo da paciência de Deus está chegando ao seu limite e que a justiça será estabelecida na terra. É um chamado para que cada um de nós examine sua própria vida. Como está a sua luz diante de um mundo que se escurece? Você é um reflexo da luz de Cristo ou está sendo absorvido pelas trevas que cercam o sol deste século? A mensagem de Joel e Pedro é uma mensagem de urgência, mas também de uma oportunidade sem precedentes. Nunca houve um tempo como o nosso, onde a mensagem do Evangelho pode alcançar os confins da Terra instantaneamente, ao mesmo tempo em que os sinais cósmicos se tornam cada vez mais evidentes. O mistério do Sol e da Lua é um convite para mergulharmos mais fundo nas Escrituras, buscando não apenas datas, mas uma transformação de caráter. Deus não revelou essas coisas para satisfazer nossa curiosidade intelectual, mas para preparar um povo santo. A verdade bíblica sobre esses sinais é que eles são o prelúdio da maior manifestação da glória de Deus que a humanidade já viu. Quando os luminares falharem, a glória do próprio Deus será a luz da Nova Jerusalém. Neste estudo, percorremos desde as planícies de Judá com Joel até as ruas de Jerusalém com Pedro, e chegamos aos nossos dias. Vimos que o sol que se apaga e a lua que sangra são símbolos poderosos da soberania de Deus sobre o tempo e a história. Eles marcam a transição entre a era do homem e a era do reino de Deus. Não devemos temer esses sinais, mas interpretá-los com a mente de Cristo e o coração nas Escrituras. Eles são as trombetas silenciosas de Deus no firmamento, chamando a humanidade de volta para casa. A Bíblia é clara. O dia do Senhor será terrível para aqueles que estão longe de Deus, mas será o dia da vitória final para aqueles que o amam. Ao chegarmos ao fim deste estudo profundo, a pergunta que fica ecoando em nossa mente não é apenas sobre os astros, mas sobre a nossa alma. Se o sol se escurecesse hoje, você teria a luz da vida brilhando dentro de você? Os sinais cósmicos são reais, a profecia é fiel e o tempo está passando. Que este conhecimento não seja apenas informação, mas uma revelação que transforme sua caminhada espiritual, fazendo-o olhar para o céu com expectativa e não com medo. O sol pode escurecer e a lua pode se tornar em sangue, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e nela estamos seguros. Se este estudo trouxe clareza e despertou em você um desejo maior de conhecer as profundezas das Escrituras, não guarde essa revelação apenas para si. O mundo precisa ouvir a verdade sem sensacionalismo, baseada puramente na palavra de Deus. Por favor, deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe-o com seus grupos de estudo bíblico e com aqueles que têm dúvidas sobre o fim dos tempos. Sua participação é fundamental para continuarmos espalhando a luz da verdade em tempos de escuridão. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora nos Sinais e Revelações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz e o discernimento necessários para os dias que virão. Fique firme nas promessas, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Até o nosso próximo encontro com as revelações das Escrituras.